Bom dia, Divaldo Reis, bom dia, ouvintes e componentes deste veículo de comunicação e deste maravilhoso programa que visa e objetiva o soerguimento da nossa região, que visa levar informação verdadeira ao nosso povo. Parabéns por isso a todos que fazem este programa. Pois bem, eu venho neste dia falar de dois assuntos. O primeiro é a mistura igreja-política do momento e a segunda é em quem o cristão deve votar. Pois bem, nós vemos que as campanhas políticas deste ano, postulantes do cargo de presidente da República, estão sendo feitas de forma errada. Estão sendo feitas na base da notícia falsa, da calúnia, da difamação, do compartilhamento de vídeos adulterados, de matérias jornalísticas adulteradas. E eu vejo com tristeza a igreja no Brasil, a igreja cristã no Brasil, de um modo geral, não todos os pastores, não todas as congregações, não todas as células, então tenho que ser justo, não são todas, mas uma grande maioria se envolveu, infelizmente, nesse movimento e trouxe a politicagem responsável para dentro da igreja, pois eu recebo links distribuídos por pessoas, membros das igrejas, por pastores, pregadores, eu recebo vários todos os dias no meu WhatsApp. E eu vejo um absurdo como é que um cristão pode compactuar com tudo isso. Compactuar com notícias falsas, denegrindo a imagem de alguém, quando a Bíblia Sagrada é clara, quando diz os maldizentes não herdarão o reino dos céus, a não ser que não tenham entendido que um maldizente é alguém que calunia, alguém que difama. Então, a pregação que eu sempre escutei dentro da igreja, que eu fiz e que continuo fazendo, é que a palavra diabo quer dizer caluniador, acusador, e que quem faz tal coisa está imitando neste quesito ao próprio diabo. Então nós vemos pastores, líderes cristãos, evangélicos, católicos, muitas vezes querendo impor as suas ideologias aos fiéis, contradizendo o que disse o apóstolo São Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5, que diz que a liderança das igrejas não é para exercer domínio sobre o rebanho. Então, no momento que a pessoa quer exercer, muitas vezes usando a Bíblia como texto prova, o que não deve ser feito por nenhum leitor das Escrituras Sagradas, então esta pessoa está equivocada, está precisando rever os conceitos e ver se fica com a politicagem ou com a Bíblia, com qual dos dois deve ficar. A politicagem é essa coisa do desrespeito, enquanto que a política em si é ciência e arte a serviço do bem comum, ou seja, a ciência da governabilidade. Então eu vejo com muita tristeza cristãos, muitas vezes, recebendo afronta, e eu vejo nas filas de esperas aqui em Mossoró, eu vejo cristãos discutindo com ódio e com xingamento, pronunciando palavras torpes, o que a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então eu vejo com tristeza isso, eu tento pregar a verdadeira mensagem do Evangelho, o Evangelho que ajunta e que não espalha, o Evangelho que Jesus disse que a seara é grande, os ceifeiros são poucos, e eu já vi até notícias de pastores, líderes, até calando obreiros dentro de igrejas, se posicionarem contra as suas ideologias. Então eu vejo com muita tristeza esse ajuntamento que houve de algum tempo para cá, da politicagem dentro da igreja, porque eu não posso chamar isso de política dentro da igreja, porque política numa democracia como a nossa, então é ouvir quem vier falar acerca do assunto, e não apenas excluir pessoas. Então, o que estão fazendo, de certa forma, é politicagem dentro da igreja, e eu tento entender,
mas não consigo entender como é que alguém conhece a Bíblia Sagrada e fica ainda fazendo estas coisas. Por quê? Porque a Bíblia é clara quando diz que o poder pertence a Deus. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória desde agora e para sempre. Então, o reino, o poder e a glória são propriedades peculiares de Deus. E, portanto, ele é quem confere poder a quem ele quer. É interessante que nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías, capítulo 44, Deus chama Ciro o Grande, o rei da Pérsia, Deus chama de meu pastor. No capítulo 45, Deus chama o mesmo Ciro de meu ungido. No livro do profeta Jeremias, se não me engano, capítulo 27, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, Nabucodonosor. No livro de Provérbios fala que Deus cria o perverso para o dia da calamidade. E quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos diz: tu sabes que eu tenho poder para te soltar e para te absolver. E daí Jesus diz: tu não tens nenhum poder se do alto não for te dado. No livro dos Salmos, teve um salmista que disse: uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, com isso, eu quero dizer que só chega ao poder aquele que Deus coloca. E Deus coloca no poder para castigo ou bênção das nações. Eu lembro que no segundo livro dos Reis, na Bíblia Sagrada, tem um episódio onde Eliseu vai a Damasco, capital da Síria, e Ben-Hadad, que era o rei, estava doente, e Ben-Hadad manda um cidadão por nome de Azael e encontrar Eliseu. E Deus tinha mandado Elias, antes de terminar seu ministério, o profeta Elias ungir essa criatura, Azael. Elias não ungiu Azael, mas Eliseu vai ao encontro dele e lá Eliseu, quando fica olhando para ele, começa a chorar, e ele pergunta: por que o meu senhor está chorando? Eliseu diz: porque eu vejo o mal que tu vais fazer ao povo de Israel. Então Deus manda Elias ungir Azael para fazer o mal ao povo de Israel, porque o povo estava merecendo. Então eu sei que no dia 1º de janeiro vai tomar posse no nosso Brasil um presidente que Deus vai conferir poder a esse presidente. Agora, se para a bênção ou castigo da nação brasileira, isso aí não sei. Veremos, isso aí só Deus sabe. Eu só sei de uma coisa, que o cristão, a igreja de Jesus Cristo, não é para se envolver em politicagem. Todo mundo que fizer isso está errado, está indo contra a Bíblia. Chegam até a dizer que se um candidato ganhar, foi Deus que colocou, se for o outro, foi o diabo que colocou. Quer dizer, ficam tirando o poder que está sobre Deus, que a Bíblia diz o poder pertence a Deus, a Ele único e exclusivamente, e dizem que o diabo tem poder para dar poder a um rei ou a um presidente. Então isso é um equívoco teológico da pior qualidade. Tudo fruto da politicagem, do fanatismo que elimina a pureza da consciência. Pois bem, eu quero terminar minha fala dizendo: em quem o cristão deve votar? Você deve votar, você que está me ouvindo nesse momento, você deve votar no candidato que você escolher. Se alguém impor sobre você, então, mas em quem você deve votar? Você deve votar no candidato que você escolheu, pois o apóstolo São Paulo sabiamente disse: cada um esteja seguro em seu próprio ânimo. Isso é, cada um